achar realmente importante, assim. Outra coisa também. Você tá no computador? Tá, Tô, né? tô, tô. Tá vendo esses 3 pontinhos na vertical do lado do telefone vermelho ali no Google Meet? Qual? Eu não Os percebi. 3 pontinhos na vertical ali, do lado Sim, do sim. telefonezinho. Clica neles, clique em alterar esquema. Eu acho que vai estar escrito assim em português de Ah, não, aqui Portugal. tá alterar layout, mas acho Ah, que é isso mesmo. perfeito. É igual do Brasil, então. Uhum. Clica nisso e clica em destaque. Ok. E posso fechar depois, né? Ah, sim. Pode sim, para ficar melhor a tela, né? Sim, sim. Beleza. Agora eu ia lhe perguntar. Aperta F11 também. Isso pode ajudar um pouco a tua tela ficar melhor. F11. É que eu tô aqui no Mac, então às vezes pode Ah, Mac, então deixa pra computador. lá, daí não sei. Tu pode passar o mouse. Poxa, Mac é chique, hein? Tu pode colocar o mouse no teu nome ali, né? Que tá o bebezinho ali, Sim, sim. passar, e daí tu pode clicar em minimizar, que eu Minimizar? acho que Ah, ok, isso, a tela ok. fica melhor. Beleza? Sim, sim, tá Então bem. é isso aí. Agora vamos continuar, então. Vamos para essa primeira questão. Classifique verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações. Uma corrente elétrica é sempre um movimento orientado de elétrons. Não, essa é falsa, não me lembro. Uma corrente elétrica é sempre um movimento contrário ao dos eletrões, se bem me lembro. Não, contrário, não. Não. Não, A não? corrente, na verdade, se tu for pensar a corrente elétrica de forma algébrica, né, matemática, ela é delta Q, delta T, né? Uhum, Ou seja, uma variação de carga elétrica no tempo, né? uhum. Então, o que é que acontece? Na prática, ninguém disse que a carga que se move é apenas os elétrons. Se tu tiver força suficiente, tu consegue mover um próton. Ah, ok, Só que tu ok. vai gastar muita energia, entendeu? Então, Hum, na prática, a corrente elétrica é movimento orientado dos elétrons só. Mas de um modo geral, não. Porque de um modo geral, tu precisa variar a carga. E tu consegue variar a carga com prótons também, movendo prótons. ok. Só que tu pode mover íons também, né? Que são átomos que perderam elétrons ou ganharam elétrons. Daí tu vai ter uma corrente elétrica também. Né? Lembra os íons lá na química? Ah, E química não sou nada bom. os íons são aqueles átomos que ganharam ou perderam elétrons. Ok. Né? Então, o H+, por exemplo, aqueles que tem mais e Ah, ok, menos no nome. percebo. Isso. Em biologia, eu dei que ficam oxidados, ou uma coisa assim. Exato. Isso Isso aí. mesmo. Isso mesmo. Então, se tu conseguir orientar aqueles carinhas, tu vai ter uma corrente positiva, né? Uma corrente de íons. Acontece. Então, por isso que essa resposta aqui está errada. O sentido da. Bem, ela é falsa, né? Temos que colocar aqui É falsa. fácil. O sentido da corrente elétrica é o sentido do movimento orientado dos eletrões num condutor metálico. Sentido da matéria, sentido do movimento. É falso, né? Ah, é? Hum. Por que que é falsa? É que eu não sei, mas eu estou na cabeça, porque eu lembro de uma questão dessa, que era o movimento contrário ao dos eletrões. É verdade. Não sei, É o é isso? movimento É contrário. Por quê? contrário. Porque pelo fato do elétron ser negativo, Uhum. ele quer ir para o lugar positivo, né? Meio que os opostos se atraem, certo? Ah, ok. Então ele quer ir para o lugar positivo. Portanto, ele sai de onde estão as cargas negativas e vai até a carga positiva. Da mesma forma que uma bola de futebol, ela Uhum. desce um morro. Por quê? Porque lá na parte de baixo do morro é onde a energia é menor. Ok. Uma vez que a massa é sempre positiva, né? A nossa massa é sempre positiva, não tem massa negativa. Uhum. Agora o elétron não, né? O elétron, como ele é negativo, ele quer ir lá para o outro lado, onde ninguém é negativo, na energia Onde, onde está sempre distinta. positivo. Exato. Então ele faz esse caminho aí devido a essa orientação que ele tem de sempre para a situação de menor energia. Essa é uma característica da natureza, né? As coisas querem para condição de menor energia. Portanto, né, o movimento real é esse que eu acabei de fazer aqui, mas o que a gente faz as contas é esse, né? Então, esse é o sentido da corrente que a gente faz as continhas, saindo do positivo e indo para o negativo.
que é o Uhum. sentido contrário do real, né? Sim, Então por isso que é falso de novo. ok. Show. Então, na Astor, a corrente elétrica é sempre um movimento de íons em geral, pode ser eletrões Ah, ou prótons. pode ser qualquer um, pode ser qualquer carga, porque na primeira ali, a única coisa que precisa é respeitar essa equação aqui. Então, essa variação de carga, ela pode ser tanto de elétrons quanto de íons, né? Quanto de prótons também. Uhum. Pode ser de várias coisas aqui, né? Ninguém está dizendo qual que é o campo que está criando essa corrente. Pode ser um campo gigantossáurico de uma estrela de nêutron. Daí vai fazer qualquer coisa, né? Sofrer efeito Uhum. elétrico. Nas soluções condutoras, a corrente elétrica deve-se ao movimento dos cátions num sentido e dos ânions no sentido oposto. Pô, isso aí é mais química do que física, na real. Nas seleções condutoras. Sim, essa é verdadeira. Porque ficava dentro de uma solução aquosa ou uma solução. Eu vou ser sincero pra ti, eu não manjo muito de cátion e ânion não, porque esse negócio é muito de químico, sabe? Uhum. Não, Mas pelo que me consta, os cátions são química também não positivos, né? gosto. Sim, os cátions são positivos e os ânions são negativos. O que eu entendo da física é que quando tu tem uma carga positiva e uma negativa, a orientação que a gente desenvolve, né, é que a positiva vai em direção à negativa. Esse é o real, né? É o movimento real. É. Ah, O campo que a negativa cria é um campo que atrai para ela. E o campo que a positiva cria é um campo que se distancia dela. Então, por isso que aqui eu fiz essa flecha para cá. E se eu fosse fazer um campo para azul, seria uma flecha para cá também. O campo elétrico da negativa seria uma flecha para a direita também. Então, a direção do campo aqui é para a direita. Então, eu acredito que sim. É o que ocorre verdadeiro aqui. Então, que os cátions vão no sentido e o outro no sentido oposto. Bem, mas eu não sou químico, né? Então, eu não sei direito isso aí. não, mas aqui tem umas soluções depois. Só para ter a certeza. Uhum. Tu tem as soluções aí? Sim, sim, aqui tem também. Beleza. Mando agora ou Não, não, depois? não precisa. Não Ok. precisa. Contanto que tu saiba a resposta certa, o que eu não quero Hum, é te confundir. hum. Muito bem. Então, vamos para a próxima. E aí? O que tu Quando, acha da próxima? quando num condutor os elétrons se movem de uma forma orientada num único sentido, dizemos que o condutor está a ser percorrido por. Sim, né? Se ela não varia, fica numa reta, se fosse num gráfico. Já fica numa reta. Então é contínua, porque não varia. Não sobe nem. Mas tem que tomar cuidado com isso de corrente elétrica contínua, porque qual que é o outro caso de corrente elétrica? É a corrente elétrica alternada, né? Sim, ela varia, pode subir ou descer. Ela sobe ou desce, mas Uhum. quem é que sobe ou desce? Quem sobe ou desce? É, na real é isso mesmo. Eu quero te mostrar uma coisa aqui. Eu não sei se tu conhece esse site, ele é bem legal. Não sei, não sei. Não sei. Vou mostrar aqui. Falstad, eu acho que é o nome do site. Falstad. Electric Circuit. Vou mostrar aqui. Olha só. Isso aqui é um circuito RLC. É uma coisa assim um pouco avançada, mas é um circuito que gera uma corrente alternada, basicamente. Tá? O circuito de Uhum. ensino médio, normalmente, que a gente estuda lá com a lei de Ohm apenas, são tudo corrente contínua. Aqui a gente está vendo um circuito de corrente alternada, que é a outra situação. E a gente percebe que esses pontinhos amarelos, eles são os elétrons, né? Uhum. Eles vão e voltam. Então, de fato, tu vai ter esse movimento, né? Que acaba não finalizando nunca, né? O processo. Fica ali dentro, né? Oscilante. Mas se tu liga a chave, tipo, tu liga esse circuito numa bateria, né? Esse cara aqui é uma bateria, tá vendo? Uhum. Se tu liga ele numa bateria, ele deixa de ser essa coisa oscilante aqui. Porque isso aqui é como se fosse.
tenso falar disso para ti, mas é como se fosse um balanço. Ok, Tipo, o balanço, se tu empurra uma criança, o balanço vai, ele balança, vai volta, mas tem uma hora que para, né? sim. Aqui tu tem um arranjo que ele não vai parar, tá? Porque ele tá, a princípio ele tá em ressonância. Mas uma hora, se não entrar energia nele, ele vai amortecer e vai parar. Tá vendo que tá diminuindo aqui a energia dos negócios, estão mexendo cada vez menos? É porque o sistema está aberto. Exato. Então, meio que o resistor está consumindo energia, né? E por lei de Joule, ele está dissipando energia. Agora, se eu ligar aqui a bateria, tu vai alimentar lá o processo todo e na hora que tu abre aqui, ele volta com uma energia alta. Mas a questão é o seguinte, ou seja, se tu tá ligado numa bateria, né? O teu circuito ele é corrente contínua. Uhum, E, e a corrente está se movendo só num sentido, né? Ok? Então, é esse os detalhes que tu tem que tomar cuidado aqui, tá? ok. Ah, se tu ler bem a pergunta, olha só o que ele está pedindo ali na pergunta, né? Deixa eu voltar para a pergunta. Quando o condutor, quando num condutor os elétrons se movem de uma forma orientada num único sentido, dizemos que o condutor está a ser percorrido por uma corrente elétrica contínua. Então, nós vimos o exemplo lá de corrente alternada e corrente contínua, né? Uhum. Então, aqui verdadeiro. Beleza? Lá na Professor, eu alternada ele ia tenho, voltava e ia ok. voltava, diga. Eu tenho uma dúvida que às vezes é meio complicado para mim. Eu não sei quando é que nós estamos. Só que esqueci o nome que se diz. É num sistema em série, em paralelo, não sei como é que se chama. Eu não sei diferenciar muito bem. Quando é que estamos num e no outro? Claro, claro. Bem, o que define se é série paralelo é o formato da ligação das pecinhas do circuito, né? Então, Uhum, por exemplo, repare esse circuito aqui. Perceba que cada resistor aqui tem apenas uma perninha ligada com o resistor ao lado, né? Aqui tem uma ligação de uma perninha com outra perninha, uhum, e aqui de uma perninha com outra perninha. É uma perninha apenas, para cada resistor, certo? certo. Então, isso é uma ligação em série. Na prática, ah, quando tu tem isso, né, a corrente é a mesma, porque como está todo mundo ligado, aqueles elétrons vão passar por todo mundo da mesma forma. Agora, quando a gente tem uma ligação em paralelo, o que acontece é isso aqui, ó. Tu tem, na verdade, as duas perninhas de um resistor ligado com as duas perninhas do outro, ok? Ok. Então essa é a visualização do problema. Quando tem duas perninhas ligadas ao mesmo tempo, com o mesmo resistor, esses dois resistores estão em paralelo. E na prática, a diferença de potencial nesses dois resistores é a mesma. Ou seja, não tem diferença se eu medir o potencial aqui, Uhum. potencial aqui ou aqui. Se eu pegar um multímetro e colocar, vai me dar o mesmo. Ah, sim, era isso que eu tenho dúvida. Dependendo se for em série ou em paralelo, em série tem umas regras para ele, né? Às Uhum. vezes a atenção é a mesma, só que eu não lembro, a atenção é a mesma, e em paralelo também tem outras regras. Às vezes complica um pouco. Às vezes a resistência pode mudar em uma e na outra pode ser igual em todas. Ah, É, sim, sim. sim. Tem uma conta São diferente, né? essas regras, sim, A resistência total é simplesmente a soma das resistências, né? Tu vai sim. somando. E Essa é em aqui é a série. soma inversa. A resistência total vai ser a soma inversa. Esse negócio de soma inversa é um negócio que eu nunca entendi direito, sabe? Mas quando me apareceu um problema recentemente que caiu a ficha. E nem era de física. Por exemplo, se liga no problema. Vamos pensar o seguinte. Digamos que eu limpo a casa em 20 minutos. Eu consigo Uhum. limpar minha casa inteira em 20 minutos. E você também consegue limpar minha casa inteira em 10 minutos, certo? Agora, nós dois juntos limpamos a casa inteira em quantos minutos? Para 15 minutos, sim. Qual conta tu Sim, faria para isso? Parece um negócio bem óbvio, né? Mas sim, ele para 15 minutos, como é que eu faria essa 10, conta? 20 menos 10, não?
Não, 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 então faremos em 5? 5, 5, não. 5 minutos? Não. Tá chutando coisa, né? Tá chutando coisa porque tu É, não sabe a conta que tem que fazer. não. Eu acho Né? que é Nada a ver. subtração, né? Porque, porque o que, que está acontecendo aqui, né? Eu limpo em 20, tu limpa em 10, tu limpa mais rápido. Uhum. Só que como eu tô ajudando, apesar de eu ser mais devagar, a gente vai limpar em menos tempo. Em menos tempo do que tu sozinho. Concorda comigo? Sim. Então vai ter que ser menos que 10. Mas nem tão menos assim, porque eu limpo em 20, né? Eu não sou tão rápido. A conta que resolve isso aqui é igual à conta do resistor em paralelo. Então vamos dizer assim, o tempo total vai ser igual ao meu tempo 1 sobre 20, né? Hum, sobre um sobre o meu tempo, um sobre o uhum. teu tempo. É assim que a gente encontra. Essa aqui é a soma onde tu vai ter a resposta menor que o menor valor. Os dois estão se ajudando e a nossa resposta vai ser um pouco menor que 10, né? Faz todo sentido do mundo que seja menor que 10. Né? Sim. Da mesma forma que os resistores estão se ajudando aqui a separar a corrente elétrica. Por isso que a gente soma desse jeito. Beleza? Então, como é que ficaria aqui? 1 sobre t igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 10. Daí ficaria 1 sobre t Uhum. igual a 20, 1 E mais 2. é 3 sobre 20, né? Isso, daí tu pode fazer a multiplicação cruzada aqui, né? Uhum. T igual a 20 sobre 3, que é praticamente 6,8, né? Então a gente juntos demoraria 6 minutos, quase 7 minutos, né? 6,8 minutos. Uhum. O que faz todo sentido do mundo, né? Porque se tu limpa em 10, com eu ajudando, a gente vai ter que limpar mais rápido. Sim, mas não muito, muito mais rápido. Não muito, muito mais rápido, exatamente. Agora, tu falou aquela hora 5, né? Uhum. Seria 5 se eu e você limpássemos em 10 minutos, Ah, sim, por ser na metade. né? Porque daí a gente vai estar fazendo no dobro da velocidade. Então vai dar na metade do tempo, que é 5. Né? Por isso que quando a gente coloca dois resistores iguais no circuito, na resistência em paralelo, a resistência cai pela metade. Tu já não reparou isso? Coloca dois resistores iguais em paralelo, 10 e 10. 10 ohms, 10 Uhum. ohms. Sim. A resistência vai ficar 5 ohms, a resistência total. Mas esse foi em paralelo, né? Se for em paralelo, exatamente. Sim, Se vai for em ser 1 série, sobre 10 mais 1 sobre 10. Vai ter que ser a metade, não? vai ser metade. Isso aí, dá Metade. 5. Que vai ficar 1 sobre a resistência total igual a 2 sobre 10, né? Então tu vai multiplicar cruzado, vai ficar 10 sobre 2, que vai ficar 5. Exatamente. Então, agora, isso em paralelo, né? Em série a história é outra, porque em série tu tá acumulando caminho para a corrente passar. Então, ela vai ficar mais cansada, vamos dizer assim. Né? Pensa, a corrente tem que passar por esse cara, depois passar por esse cara e depois passar por esse cara. Então, a resistência está aumentando, tá vendo? Uhum. Tem muito caminho para ela passar, atrapalhando ela. Enquanto uma corrente, uma carga elétrica passando aqui, ela vai, vamos dizer assim, a resistência ela está separada, né? Então, uma parte da corrente vem para cá, outra parte vem para cá e fica mais fácil delas fugirem da resistência, sacou? Ok. Então, Então, por isso que a resistência diminui. por exemplo, em série, o que muda são só a coisa corrente. Hã? Não, calma aí. O que muda aqui é só a corrente e o. Como que chama? Corrente o quê? Acho que é assim. Em série, é só o que muda é a corrente e a resistência, não é? Sim, a corrente muda. Na verdade, a corrente é a mesma para todo mundo em série. A corrente é a Uhum. mesma. E a diferença de potencial em cada resistor vai ser diferente, tá? Ok. E em paralelo, não. A diferença de potencial é igual para todos e a corrente muda. Porque a corrente vai tentar passar naquele resistor que for menor. Uma vez que ela se divide, ela vai sempre preferir passar naquele lugar que tem menos resistência. Ok. Ok? Então, por Uhum. isso por isso que ocorre curto-circuito quando tu tem esse circuito em paralelo, assim. Porque às vezes tu coloca um fio sem resistência, a corrente vai passar toda pelo fio sem resistência.
e todas apagam, né? Por exemplo, Exato, se forem várias lâmpadas ligadas, todas apagam. exatamente. É, o pisca-pisca, né? O problema Uhum. do pisca-pisca é esse. Às vezes uma pecinha estraga ali e todo mundo que tá em paralelo com ela para de funcionar. Ok. Eu E da como- de não, a de Natal, as antigas eram em série, se que eu bem me lembro. É, uma Quando uma parte é em série, apagava outra parte em paralelo, né? ok. Porque não dava pra pôr todo mundo em série lá, porque senão tu vai ter uma corrente muito alta pra uns negocinhos muito pequenos. Hum, E isso pode ser problemático, né? Queimar e tal. E outra, se uma estragar, se estiver em série, se uma estragar, todas param de funcionar. uhum, Por isso que na nossa casa até as lâmpadas estão todas em paralelo, porque se uma queima, as outras continuam funcionando. uhum. As tomadas também. Por isso que é importante paralelo para quando acontecer problemas, né, resolver. Beleza. Ah, bem, acredito que agora falta E, né? Uhum. Bem, olha só, cara, eu sou brasileiro, então tu sabe, né? A gente precisa tomar café o tempo todo. Vou lá Tá pegar minha xícara. Enquanto isso, tu vai pensando em como, em como tu me bem, responde aí, beleza? Já volto. tá bem, tá bem. De cachorro. Voltei, peguei meu cafezinho. E tu é português ou tu é de outro lugar? Não, sou angolano. Ah, sim, sim. Eu tenho dois alunos angolanos também. Eu reparei que o Tem? sotaque é mais parecido com o de lá. É. Eles estudam na escola portuguesa de Luanda. Cara, Ah, aquela ok, escola é ok. muito difícil, cara. Meu Deus, eu fiquei impressionado. Não é como aqui também o ensino é mais diferente, né? Lá a escola portuguesa de Luanda fica aí onde? Esqueci-me do sítio. 1 de junho por aí. Só que eu tô cá em, em Portugal, então. É. Mas é lá, mas é perto. Mas É, assim, do que eu vi, uhum, eu achei a escola lá de Luanda mais forte de todas. Tipo, eu já dei aula para alguns alunos aí do secundário uhum, e nem se compara com o que eu tô vendo ali com o pessoal da Angola. Aquela escola é muito barra pesada, é muito difícil as coisas. é. E aí, comparado com o Brasil também, nem se compara, que é muito fraco comparado com aquela escola lá. Na Prepara muito verdade, bem algumas lá. coisas que eu tive que ajudar minha aluna eu não vi nem na faculdade, para tu ver o nível. Sim, eu tive aulas também há dias com uma professora e ela disse que tem coisas que nós damos aqui que ela só foi aprender na faculdade já. Mas ela era Ela disse. portuguesa? Não, não, não. Era brasileira também. Ah, era Era brasileira. brasileira. Uhum, É, pois é. Difícil, cara. Muito bem. Então, tu tava tendo aula de matemática com ela? sim. Ah, sim, eu também dou aula de matemática, se tu precisar. Sim, sim, mas eu só vou precisar, acho que dia, por aí dia, não lembro muito bem, mas acho que dia 6 por aí só. 6. Muito bem. Ah, próxima questão. Vamos ver ali do que tu me mandastes. Ah, Deixa eu não, olhar. mas a outra eu ainda Ah, tu nem me não respondeu. respondi. Eu pedi pra tu me falar e É, nem cobri. E aí, qual que é a resposta daí? é, é verdadeiro, porque se fosse num circuito aberto não ia circular, então é verdadeiro. É verdade, se tivesse um curto-circuito, né, não ia ter corrente elétrica, né? Uhum, Vamos dizer assim, a corrente ela sabe que tem um buraco e nem sai. Vamos dizer assim. uhum, É mais ou menos isso. ok. Legal. Isso é o chamado E curto. isso é, a minha professora, ela, por exemplo, em questão assim de verdadeiro ou falso, ela diz.
seleciona as questões verdadeiras e corrija as falsas, né. Então aí nós temos 2 falsas. Eh, a primeira é a corrigir em que, não é um movimento de carga de eletrões, né, de eletrões, era isso que eu não lembro. Sim, Uhum. assim Que de pode ser qualquer, aham, coisa com carga, né? uhum. Positiva, negativa, tanto faz. Então colocava que podiam ser protões ou Prótons, íons, ok, qualquer elemento com carga, pode ser até, assim, uma coisa muito bizarra, pode ser um monte de bolas de ferro ok. carregadas eletricamente se movendo. Isso vai gerar corrente elétrica. Então aí podia colocar a corrente elétrica sempre um movimento De carga. Uhum, é isso. de carga, né, Isso aí. de carga elétrica. Não precisa ser exatamente os elétrons. Uhum, Porém, normalmente são elétrons, né? uhum. Normalmente. De cargas elétricas. Na B, o sentido da corrente elétrica é o sentido do movimento, contrário, né, dos eletrões num condutor metálico. Uhum, é isso aí. Ok. Legal. Então, acho que a gente pode ir para a próxima. Sim, sim. Vamos lá. Tem um circuitão aqui, vamos ver. A resposta que eu não vou copiar. Desculpa. Um fio condutor homogêneo atravessado numa seção reta A por uma corrente elétrica de 200 miliamperes. Indique, justificando o valor da corrente elétrica, que atravessa a seção B do mesmo fio condutor nas mesmas condições experimentais. Essa coisa aqui é em série, né, em série porque só tem uma ligada, né. Exato. Só tem Ok, uma ok. perninha de um lado, uma perninha do outro e não tá ligado com nenhuma outra Ok. coisa, né? Uhum. Então vai ser a mesma, né. Vai ser a mesma. Só vai ter uma mudança, né? O argumento aqui pro teu professor ele te dar a nota certa é tu dizer o seguinte: será a mesma, pois só temos mudança de corrente no circuito quando temos um nó, o que surge quando há resistores em paralelo. Então, não tem nada em paralelo aqui, a corrente é sempre a mesma. Ok, então, ou podia colocar que a co ao contrário dos circuitos em paralelo, em série, a corrente elétrica sempre será constante, assim, mais ou menos. Assim, a corrente elétrica, seja em série ou seja em paralelo, ela não varia no tempo. Se tu escrever sobre constante, talvez o teu professor dê errado, tá? Ah, ok, porque tem a ver com Por- o tempo. Isso, quando tu fala constante na física, tu tá falando de uma coisa que não varia no tempo, Ah, ok. né? E como aqui, seja série, seja em paralelo, não vai variar no tempo. Ela vai mudar num pedaço do circuito para o outro por causa das condições de série e de paralelo, mas isso não tem nada a ver com o tempo, certo? Uhum, Então tu tem que deixar claro essa questão da série e do paralelo, é isso que o professor vai avaliar. ok. Então tá bom. Show do milhão. Agora podemos continuar. Essa foi fácil demais. Isso aí foi fácil demais da conta. A próxima. Ahn, oh, meu Deus, travou tudo aqui. Voltou. Indique a opção que completa a seguinte frase. Por convenção, o sentido da corrente elétrica. Pô, mas aqui também eu entreguei a paçoca, né? Tá com a resposta Já que certa eu aqui. deixei. Bem, vamos lá. Dane-se. A gente vai fingir que não viu. Uhum, Vamos lá. O sentido contra... Por convenção, o sentido da corrente elétrica através de um condutor é o sentido contrário ao do movimento dos portadores de carga elétrica. O sentido do movimento dos portadores de carga elétrica negativa. nós já vimos na questão passada, né. Vimos. Uhum, Então não é o sentido do movimento dos portadores de carga elétrica negativa, porque são justamente eles que geram a corrente elétrica num circuito convencional, né? Um circuito normal, mas a uhum, gente fala que o sentido é contrário, né? uhum. C. O sentido contrário do movimento dos portadores de carga elétrica positiva. E aí, por que isso aí tá errado? Não, não é A. Mas por que a C tá errada? Não, o sentido contrário do movimento expressado de carga elétrica positivo. Que é o com eu acho que aqui nós damos 2, nós damos o convencional e o real. Eu acho que aqui ele está
está a se basear num convencional, eu acho. Ele está se baseando, na verdade, num problema real, assim, se tu para pensar. Num problema do tipo, tem elétrons se movendo, né? O que Uhum. gera corrente elétrica naturalmente são os elétrons se movendo. Por quê? Porque tu não. Cara, é muito difícil tu tirar um próton do núcleo de um átomo. É muito difícil. Tu precisa de Porque vai muita precisar de energia. muita energia. Exato. Então, os elétrons eles se movem muito mais facilmente, né? Principalmente em metais. Os metais têm bastante elétron livre, por isso que os metais são bons condutores. Então, sim, são os elétrons que se movem, gerando a corrente elétrica nos circuitos convencionais, nos circuitos normais. Não são em Uhum. todos os circuitos. Tu pode ir lá no LHC, lá aí perto onde tu mora, aquele acelerador de partículas, lá tu vai ter corrente elétrica gerada por hadrons se movendo, né? Por umas partículas pesadonas e tal, nada a ver, assim. Mas normalmente no circuitinho que tu faz em casa é o elétron que se move, né? Teu celular, teu computador, certo? Certo? Então, se tu falar que é o sentido contrário do movimento dos portadores de carga elétrica positiva, tu tá errado. Porque se fosse os portadores de carga elétrica positiva se movendo, se fosse isso no mundo real, né? Tu teria justamente o que a gente fala que é ir do positivo para o negativo. A gente não fala que a corrente vai do positivo para o negativo? Uhum. Então seria Se fosse o contrário isso. seria do negativo aí pro quadro positivo? Não. Exato. Se fossem cargas positivas, se a natureza fosse ao contrário, né? Se fossem as cargas positivas, as mais fáceis de se mover, elas Uhum. iriam do positivo para o negativo. O mesmo que a gente desenha. Então, por isso que está errado. Tá? Porque é o sentido dos portadores de carga elétrica positiva. Se eles se tivessem carga elétrica positiva se movendo aqui, elas fariam justamente esse sentido que a gente desenha. Ah, sim, sim, sim. Não pode ser do positivo para o negativo. Será sempre do negativo aí para o positivo, porque é o sentido contrário dos elétrons de carga elétrica negativa. Isso. Ok. O sentido contrário do movimento dos íons numa solução condutora. Errado, né? Porque os íons, ah, eles são positivos de modo geral, né? Porque tu perde elétrons. Então, é isso. Resposta A. Uhum. Né? O que é um H+, né? O Assim, H+, ele é um hidrogênio que perdeu um elétron, né? Então ele está mais positivo. oxidado. Se ele está mais positivo, né? Então ele faria o caminho que a gente normalmente desenha, que é sair do Ok. positivo e ir para o negativo. Uhum. Mas você podia só colocar porque, como posso dizer, sim, Porque né? o quê? Nós temos a coisa, a opção certa que é A. Só que depois lá no teste a professora vai pedir para corrigir ou para falar porque que não é falso. Mas eu expliquei já por que a B, a C e a D são falsas. O que eu posso esquecer, só ficar assim. O sentido do movimento dos portadores de carga elétrica negativo. Né? Aí, dos portadores. Ah, sim, não é o sentido. Aí tem que ser contrário. Na B, né? Na B faltou o contrário. E na C, o sentido contrário ao movimento dos portadores. Não, também está errado. É o sentido Que é o que eu estava dos falando aqui. negativo. Na Uhum, C, se fossem cargas elétricas positivas se movendo, elas fariam justamente o caminho uhum, que a gente desenha, que é sair do positivo e ir para o negativo. sim. Né? Que é o que acontece, né, cara? Tipo, no mundo real. Esquece que isso aqui é um circuito. Pensa na seguinte situação. Imagina que tu tá aqui, tu tem um prédio aqui. Oh, caramba. Tem um, tem um prédio aqui, ó. Desenhar o prédio. E tu joga uma bola. Opa. Tu joga a bola aqui. Vamos considerar que aqui é o zero, ó. Esse é o zero. Então tu tá numa altura, sei lá, 30 metros aqui. Se tu jogar a bola, aqui, nesse momento, ela tem uma energia de MGH. Lembra disso? Primeiro ano lá. A energia potencial gravitacional, lembra? Nem já pode chegar a aí é máxima. Isso, aqui é máxima e é positiva. Uhum, Porque tu tem uma altura positiva. Só que a bola vai cair até aqui os infernos aqui, que é, sei lá, bem negativo aqui, né? Porque aqui, uhum. sei lá, pode ter, sei lá, menos 10 metros, né? Então a bola vai cair até aqui. Então qual seria a energia potencial da bola aqui? Seria MGH também.
Só que o H aqui é menos Negativo. 10, então daria negativa, que é o que está acontecendo com os, vamos dizer assim, cargas positivas aqui, se a gente imaginasse um circuito de carga positiva. Ela sairia do lugar onde é positivo, tipo aqui em cima, e iria até onde é negativo, tipo aqui embaixo. Porque é assim que a natureza é, tu sempre quer ir para a condição de menor energia. Ok? Ok. Então, esse é uma analogia com a mecânica, né? Que é uma coisa que a gente entende melhor, que a gente vê melhor, né? Se tu entende isso aí, tu vai ficar show para explicar qualquer coisa para tua professora. Certo. Agora vamos para a próxima, então, pode ser? Certo. Então, tá bom. Deixa eu pegar aqui. Ah, uma de continha, gostei. Tá meio ruim aí a foto, mas beleza, né? Acho que dá para enxergar as coisas. Ah, ok. Esse aqui também eu tenho dúvida. Eu tenho isso aqui, mas ia precisar de um quadro, porque eu não tenho em mente as conversões, mais ou menos. Não sei quanto é que são, temos que ir de quilo ou de miliamperes. Não consigo muito bem. Ah, Uhum, bem, eu tenho uma coisa, eu até mandei para uma aluna hoje de manhã, uhum. vou mandar para ti também. Deixa eu te mostrar aqui, só um segundo. É um quadro de conversão. Aqui vai estar para gramas, tá? Mas não importa. Grama, metro, ampere, tudo é a mesma coisa. O que importa são essas letrinhas na frente. Ok. Eu vou te mandar isso no WhatsApp. Acho que fica olhando. Certo? Certo. Certo. Recebi. Então, vamos aí, né? Temos que essas letrinhas, elas têm significado. Por exemplo, quando tu vê, por exemplo, 20K, tu sabe que é 20 mil, né? Uhum. Pois é, então o K significa mil. Por isso que quando a gente fala 3 quilômetros, a gente sabe que é 3 mil metros. Na prática, essas letrinhas, elas têm significados numéricos, né? O K significa mil e por aí vai. Agora, tu falou aqui, né? K amperes, né? Então, 1K amperes são quantos amperes? Se K significa mil. Só 1000 amperes. Amperes. Exato. Meu, isso é corrente elétrica Uhum. suficiente para matar, sei lá, um dinossauro. Muita Então é, carga. é levantado a 3 só, né? Isso. 1 vezes 10 elevado a 3 Uhum. amperes. Que é mil, né? 10 a Uhum. 3 é mil. Ele quer conversão de unidade, né? Então, tu só vai precisar fazer essa análise, né? Do que significa cada Uhum. caso ali. Eu acho que a forma que tu expõe é o teu gosto. Por exemplo, aqui, 0,001 ampere são quantos miliamperes? Sabe o que é um mili? O que é Mili. um milímetro? Milímetro, é o contrário, não? Se aí tá 3 menos É, 3. milímetro é um metro, é a milésima parte do metro, né? Tu pegar um metro e dividir em 1000 partes, cada uma dessas partes é um milímetro, não é mesmo? É muito pouco. Uhum. Isso, então, é isso aí. Ah, então 100 milímetros, 100 mil é, é levantado a 3, então é menos 3, né? Porque nós vamos estar a dividir. Ou não? Isso. Né? Os 6. Então a questão é o seguinte, né? Zero, eu vou te mostrar como é que eu faria a conta, mas aqui claramente é um miliampere só. Mas a Uhum. questão é, tu quer passar isso para miliampere. Uhum. Então vamos deixar igual estava ali, né? MA. Só que o que que é esse M, né? Esse M, como a gente acabou de conversar, é 10 na menos 3A, certo? Uhum. Muito bem. Então, sabendo isso, eu vou simplesmente copiar o que eu escrevi aqui, olha só. P. Porém, perceba. Aqui tá M, né? Sim.
Então eu vou colocar o M aqui. Só que a gente sabe que esse M tem um significado numérico. Ele significa 10 na menos 3. Eu acabei de te mostrar isso, né? Portanto, se eu estou colocando ele aqui no meio da conta, eu tenho que cancelar ele de uma forma. Eu estou multiplicando por 10 na menos 3, esse número que não tinha nada a ver com 10 na menos 3, era só 0,01. Uhum. Estou multiplicando ele por 10 na menos 3 aqui. Para compensar, para manter a igualdade, eu tenho que multiplicar por 10 na 3. Agora, esse aqui não é 10 na menos 3? 10 na menos 3 vezes 10 na 3 cancela. E volta ao que estava aqui do lado esquerdo da igualdade. Ah, ok, Certo? ok. Certo? Só que, Uhum. claro, eu não vou cancelar, porque eu quero que apareça miliampere na minha resposta. É o que está aqui, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 10 na 3 com esse cara. Bem, quem é esse cara na prática, né? Esse cara aqui é 1 vezes 10 na menos 3. Isso vezes 10 na 3 cancela esses dois aqui, né? Uhum. E no fim das contas, então, é aquilo que eu falei. Miliampere. 0,01 ampere é 1 miliampere. Ok. Entendeu a lógica? Então, como é que eu faço a conversão de unidades? Eu escrevo as coisas do jeito que elas apareceram ali, mas coloco a unidade do lado. E daí faço uma multiplicação para manter a igualdade. Ok. Então eu, por exemplo, eu sempre vou manter aquela aí, né? Procuro o Isso. número, a unidade dele, que é o miliampere, e procuro um número para anular, mais ou menos assim. Exato, exatamente isso. Perfeitamente. Então ali, né, a C eu acho que tu pode tentar sozinho, né? O micro que está aparecendo ali é 10 na menos 6. Então o que que tu vai fazer? Tu vai reescrever novamente o que estava ali, Uhum. mas tu vai multiplicar por micro e É, dividir por micro, né? Então tu vai multiplicar é, por 10 na menos 6, mas também vai ter que multiplicar por 10 na 6 para cancelar. ok. E Ah, esse 10 na 6 tu multiplica no 0,000002. ok. Ok, deixa eu ver aqui. 10. Então fica 0, fica isso tudo aí, vezes 10 levantado a menos 6, né? E para anular este, tenho que multiplicar por 10 levantado a 6. Perfeito, exatamente isso. Assim. Ok, mas primeiro tenho que multiplicar este número por 10 levantado a 6. Sim, Ou é ao númerozão contrário? grandão por 10 elevado a 6, isso mesmo. Porque assim vai sobrar justamente o que tu quer ali, que é o microampere. Uhum. É 2. É 2. É 2, né? Isso, 2 microamperes, isso mesmo. Uhum. Ok. Então, eu não posso só ver logo por aqui, sempre que for, por exemplo, tá 0,1 ampere, se eu quiser para passar para uma unidade mais baixa da dele, não basta só colocar o último número? Ou não? Os últimos números que não são zero, por exemplo. Bem, sempre tem um jeito que tu acha mais fácil, né? Eu acho mais fácil esse jeito aí. Por quê? Porque às vezes tu não vai ter a conversão direto de ampere, né? Uhum. Tu vai ter a conversão de uma outra unidade. Daí tu vai ter que mostrar todos esses detalhes aí para conseguir chegar na resposta. Ah, ok. Né? Mas se tu acha que outra forma é mais apropriada. Não, é que era só para poupar mais tempo, porque às vezes no teste, né? É, Ah, poupar tem, tempo. tem, É, tu pode poupar tem que tempo, fazer mas mais rápido. eu acho que o jeito de tu poupar tempo, o melhor jeito é tu decorar essa tabela aí que eu te mandei, né? Ah, a tabela, sim, sim. A tabela é Essa mais tabela fácil. aí já tem as conversões diretas de cada caso para cada caso. Uhum. Ok. E Próximo? eu acho, sim, 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 podem ir pro próximo. E no último, nós só damos mesmo até, como é que chama? Esse que se parece o urso, né? O, é micro? Isso. Ok, micro. Sim, nós só convertemos até micro mesmo. Perfeito. É, os outros ali é coisa de químico mesmo. Uhum. Até porque eu peguei essa apostila aí de um cara que fazia farmácia, sei lá. Tá, mas veja que até agora nós fizemos conversões direto do ampere, né? Uhum. É como se a gente convertesse do metro para centímetro, do metro para quilômetro, Uhum. etc. Veja que a D, na verdade, é de micrômetro para
Mili. Mili... Micrômetro não. Microampere para miliampere, né? Ok, ok. E aí, será que você consegue fazer? Eu vou fazer eu vou fazer a E. Eu faço a E e depois você faz a D, tá bom? Vamos ver se você consegue. Deixa eu fazer a E aqui embaixo. 3 miliampere, nós queremos passar para quiloampere. Certo. 3 MA. Bem, eu vou manter aqui o 3 MA, só que eu já vou escrever o M como 10 na menos 3. Ok? Que é isso que mili é, né? 10 na menos 3. Uhum. Agora eu vou colocar o K aqui, mas para colocar o K eu tenho que também colocar o cara que cancela o K, que é o 10 na menos 3. Uhum. Ah, não é 1000? Sim. Então, 1000 dividido por 1000. Então agora eu posso juntar esses dois rapazes aqui e vai ficar 3 vezes 10 na menos Menos 6 6. quiloampere. Então, tu tem que tomar esse cuidado aí quando tu estiver convertendo para outra unidade. O que importa é a outra unidade, né? Se apareceu um milha ali, passa ele para número normal para tu conseguir juntar com Uhum. alguma coisa depois. Ok. Então, Certo. o, o outro acho que eu já percebi. Já Então, percebeu? Faz aí então. sim, 5. Micro são 10 a levantada menos 6. menos 6. E milha menos 3, né? É, Isso. é menos 3, né? Então, nós queremos passar para milha. Então, juntamos isso aqui, 5. Cá 5 vezes 10 a menos 6, mais o que anula, 10 a menos 3. Quando somamos este, fica 5 vezes 10 levantado a menos 9. Normalmente. 9. Isso. Miliamperes. Isso aí. Ok, podemos ir para a próxima. Vou pegar outra aqui. E aí? What the fuck? É a corrente elétrica, Co corrente elétrica é variação de Coulomb, essa variação de tempo, né? Sim, variação de Coulomb, de tempo. Indicação correta. Coulomb igual a ampere dividido por segundo. Não. Não é. Não. Coulomb. É a B? Vamos ver. O que a gente precisa aqui é saber qual que é a equação da corrente, né? Uma equação que eu te apresentei agora há pouco. É I igual à variação de Coulomb a dividir por variação de tempo. Isso. Uhum. Então, como ele está pedindo aqui para a gente uma coisa que com multiplicação, né? A gente tem uma divisão. Bem, a última é uma multiplicação ali, mas não é o certo. Então, qual desses casos a unidade é certa, né? A gente pode passar o tempo multiplicando, vai ficar corrente vezes tempo, né? Então, Eu, carga, eu, carga, eu, eu- cadê? eu tentei fazer tudo por tentativa e erro, né? E isolei todos e fui ver qual é a que dava. Primeiro isolei a intensidade, depois Coulomb, depois tempo, para ver qual menos depois. Uhum. Não, certíssimo. É isso aí mesmo. Né? Perfeito. Agora, bem, essa aí foi bem tranquila, né? Vamos Uhum. pegar a próxima. A próxima tem um gráfico. Rápido. Isso. Ok.
Gráfico representa o crocodilo enquanto anônimo. Ok. Então faço eu professor ver se coisa, tá certo? Oi? Então eu faço e o professor ver se coisa, tá Sim, certo ou sim. não? Ok. Aham. Mas assim, na primeira ali, você sabe qual equação deve utilizar? Sim, Rui. R igual a U sobre I. Isso mesmo. Ok. Ok. Eu faço as duas ou só 6.1? As duas. Acho que Ok. as duas são bem simples até. Uhum. Uhum. Sim, já. Já está. Ok. Note que a gente pode usar o igual a RI, né? Que é a equação que relaciona a diferença de potencial, corrente, resistência. Uhum. Principalmente porque essa equação que eu acabei de falar, ela é a equação de uma reta, não é mesmo? Sim. Então isso ajuda bastante a gente aí. Já quando fiz a 6.1 e a 6.2. Ah, não, não. É só. A 6.2, quando a diferença, por exemplo, quando é aplicado em testemunhas, é. Deixa-me só trocar aqui. 10. Ok. Já está. Já terminei. Legal. Então qual que foi a resposta da primeira? Da 6.1 dá 4,5 ohms. 4, 4,5 ohms. Uhum. Na 6.2 dá 1,6 amperes. Isso aí. É? Tranquilo, né? Uhum. Usando o URI, tá resolvido. Essas questões aqui estão nível fácil até. Por enquanto. Vamos ver que o negócio vai começar a ficar afiado. Temperatura de um condutor. Estamos misturando as coisas já. Deixa eu salvar aqui. Uma da temperatura, um condutor submetido a uma diferença de potencial elétrico de 5 volts é percorrido por uma corrente elétrica 0,4. Indica o valor. Ah, URI de novo, né? Indica o valor da resistência elétrica. Sim. E vamos fazer. A uma dada temperatura, uma resistência elétrica de 5 mega-ohms é submetida a uma diferença de 15. Determine o valor da corrente. De novo, só tem que lembrar que mega é Não 10 é, na 6. é 16. Tem que passar para ohms. Né? Isso que na prática é só multiplicar por 10 na 6, né? Uhum. Sim. Se deixar 5,0 vezes 10 a 6 ohms. Né? Uhum. Ok. Vamos lá. Qual está associado a condutor ômico? Aí tá. Acho que um torômico. Não lembro de passar. É U, I. Você falou que a Então, resposta é B. Tá errado isso aí, né? mesmo lembro era C. Era C. C, tá? Passando no centro, né?
Acho que é C. É a C, né? Por quê? Porque quando tu olha para a lei de Ohm, como eu falei, é a equação de uma reta, né? Uhum. É a diferença de potencial dependendo da corrente. Para uma diferente corrente, tu vai ter uma diferente diferença de potencial. Por quê? Porque a resistência é fixa. Num condutor ôhmico, pelo menos. Que é quando não varia em função da temperatura. Né? Ah, num condutor ômico a resistência é fixa, não Isso. varia. Num Ah, então, condutor ôhmico, a resistência é sempre a mesma. então a B também pode ser, né? Não, pode. Porque se a resistência é sempre a mesma, esse gráfico aqui é de resistência por diferença de potencial. Uhum. Ah, tu disse que também pode ser. É, a resistência não muda em função da diferença de potencial, pode ser mesmo. Uhum. É verdade. Pô, agora que tu falou, Uhum. eu não tinha pensado Sim, nisso. A B também pode ser. é contínua, então. Uhum. É verdade. Verdade, a B e a C, né? São certas. Uhum. A C também tá certa. Uhum. Porque esse cara aqui é a tangente da resistência. A gente aprende lá na matemática que o coeficiente angular de uma reta, ele é a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo x. Né? Porque a gente aprende lá ΔY por ΔX, que é cateto oposto por cateto adjacente. Para encontrar o coeficiente angular, a inclinação, como se chama. Uhum. Que também está associada com a tangente, né? Porque essas equações são todas envolvendo trigonometria. Trigonometria eu dei no nono ano. Pois é. Nono Então é oitavo. uma forma de tu interpretar aí que a resistência tem que ser constante, né? Senão não teria essa reta aí. Uma reta, a inclinação é constante. Uhum. Em Tudo bem. matemática agora todas funções são funções. Tá vendo funções? Legal. Uhum. É, a reta é uma função, né? Mas é uma função mais É, simples. é linear, né? Não é linear. É Ou chamada assim. função linear, função afim, equação de primeiro grau, tudo isso aí é essa reta aí. Vamos ver o próximo. Já colocou as respostas aqui. Vai lá, agora tem que me argumentar porque que as respostas são essas. Qual- Isso aqui, ok. É fixe quando tem cilíndricos de cobre com resistividade de Tem que 1,79. fazer conta, né? Eu Uma acho. propriedade que é uma propriedade. Dois contores de cobre com resistividade. Ok, peraí. Então, se tem a mesma área, essa que eu me lembro, se tem a mesma área, o que tiver, como que chama? O que tiver, esqueci, o que tiver maior, sim, se tem o mesmo diâmetro, o que tiver maior resistividade, acho que terá maior resistência, se eu bem me lembro. É Hum. assim. Bem, tu tem que se imagine uma carga elétrica dentro de um resistor. Se Uhum, esse resistor for muito comprido, tu vai ter muito mais resistência no caminho. Tem muita coisa para você andar, que nem uma maratona, né? uhum, Muito mais, precisa de muito mais resistência do que numa corridinha curta. Então, quanto mais comprido, maior o comprimento. Agora, se você tem uma pista larga, você tem menos resistência. Você sempre vai conseguir pegar um atalho para sair sei lá, dos buracos, das pedras. Vai ter menos resistência, se ela for bem larga. Então, essa é a lógica. Mais comprimento, mais resistência. Mais larga, menos resistência. Por isso que a equação da resistência de um resistor específico é a resistividade do material, o comprimento, dividido pela área de seção reta do teu resistor. uhum. Que normalmente, resistor é um cilindrinho, né? Sim. Então a área vai ser alguma coisa envolvendo πr ao quadrado, né? Que é a área de uma circunferência. Pode me explicar, se for, por exemplo, um cilindro, a área é o começo do cilindro aí, que é o Isso. círculo. Fica. Então seria algo assim, né? Uhum, Certo.
Então a área é esse cara aqui, que vai ter um raio. Né? E quanto maior esse raio, menos resistência. E o comprimento está aqui, né? Quanto mais comprimento, mais resistência. É isso que essa equação clássica aqui. Então, apesar dele ter dado alguns números ali, talvez não precise usá-los. A diferença de potencial elétrico aplicada nas extremidades do fio. Ah, sim, sim, sim. Precisa porque uma é a resistividade do tungstênio, a outra é do cobre, tem o mesmo comprimento e o mesmo diâmetro. Uhum. Ah, sim, sim. Então é o mesmo formato geométrico. Então isso Sim. não vai. Todas essas coisas que eu estou falando aqui não vão alterar nada, né? Essas questões geométricas. A geometria mesmo. Só quem vai alterar é esse cara, a resistividade. A gente nota que a resistividade do tungstênio é bem maior que a do cobre, né? Uhum. Por Sim, que isso que tiver mais resistividade vai ter mais mais resistência, reação. exatamente. Por isso que o cobre não é usado em resistores, ele é usado em fios. Porque quando a gente tem um fio, a gente quer pouca resistência. Ok. Então, depois se formos naquela fórmula U igual a RI, então que vai ter maior diferença de potencial elétrico, o que tem maior Mais resistência. resistência. Sim. Exato. E aqui quem tem mais resistência é o que vai ter maior resistividade, que é o de. Não. Sim, Tungstênio, né? sim, tungstênio, não sei como se pronuncia. Então é isso aí, o tungstênio é o cara. Ok. Tranquilo, né? Uhum. Bem tranquilo. Quando a gente entende o que está pedindo, fica bem mais claro as coisas todas. O pessoal não tem um quadro assim que tenha, por exemplo, as unidades todas e as grandezas. Peraí. Bem, da elétrica, por Uhum. caso específico, acho que não, cara, não tenho. Se eu tiver, vai ser meio difícil de achar, que vai estar num livro meu. Mas eu vou te fazer o seguinte, então. Eu vou te mandar o link do livro que eu tenho do terceiro ano aqui. Ele é muito bom, é o melhor livro do Brasil, tem muitos exemplos. Então é um PDF, daí tu pode pesquisar mais rápido as coisas, né? Você só escreve assim que vai aparecer rapidinho. Só deixa eu abrir aqui. Hum, Sim, Ah, se tiver também. Lá o professor acha que tem dois fenômenos térmicos também. provavelmente tem, né? Meu Deus, cara, esse Google é pra acabar. Esse é o volume um, esse é o volume 2. Eu não tenho o volume 3 aqui? Ai, 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 minha voida. Pô, mandei o Príncipe Ouro Negro. Uhum. A gente é bem fã dele aqui. Uhum. Deixa eu ver. Pô, não tô achando, mas eu vou postar aqui no meu Drive, daí eu coloco pra você, tá? Eu te mando. Ok. Esse arquivo é muito bom. Deixa eu fazer isso já, que senão Hum. eu vou esquecer. Deixa eu colocar aqui. Tá bom, vamos para a próxima conta aí. Vamos para a próxima. Porque esses formulários é legal de ter mesmo, mas muita coisa também, né? Não sei, né? Cada caso é um caso. Tá. Anyway, tô fazendo aqui. Já tem esse arquivo? Difícil achar essas coisas aqui, né? Toledo, acho que se procurar por Toledo vai aparecer. Toledo. Aqui apareceu, legal, vou te mandar o link. Ok. Gerar link, gerar link, copiar link, qualquer pessoa com o link pode baixar ele. Vou te mandar aqui, cadê? Cadê você? Tá aqui. Ok. Muito bem. Obrigado. Ok. Certo. Vamos pro próximo aqui. Vou pegar a questão 11. Vamos lá. Tinha outras coisas para fazer. Salvar. Caramba, já estamos no sétimo arquivo. E em qual dos condutores da carga elétrica que passa por unidade de tempo através de uma seção reta condutora é maior? Hum.
Corrente elétrica o quê? Temos o que ele diz aqui ser dois fios, A e B. Num dos fios, a corrente é 300 miliamperes e no outro fio é 150 miliamperes. E a gente nota que o tempo vai passando e a corrente é sempre a mesma, né? Então a gente tem correntes constantes, concorda comigo? Uhum. Se o tempo vai e a corrente é a mesma, corrente constante. E ele está perguntando qual a carga elétrica que passa é maior. Então, nós temos que usar aquela fórmula, né? I é igual a fração de Q sobre fração de tempo, não? Perfeito. Esse Hum, mesmo. Deve ser só o Q, né? E vai ficar com Q igual a I vezes T, basicamente. Uhum. Só que Então, aqui, né, fazemos claramente só vai uma. ser a AB, né? Que o Sim, tempo é o mesmo para os dois. O tempo é o mesmo para os dois. o que E tiver maior intensidade, né? que tem a maior corrente, é isso aí. Muito bem. Nem tem muita conversa aqui. Indique o módulo da carga elétrica expressa em, sei lá, que passa por unidade de tempo através de uma seção de cada um dos condutores. Módulo da carga elétrica. Agora ele quer que tu faça a conta, né? Nessa 11.2 ele quer que tu faça a conta. Digo, mano, Daí, bem, é só fazer a multiplicação, né? 300 vezes 2 é 600 e 150 vezes 2 é 300. Então, são esses os valores. então ele só consegue que eu multiplica ou Só mostra isso. os cálculos. Mas é bom fazer a 2 porque tu vai ter que usar a resposta da 2 para fazer a 3. Então, vamos lá. Vamos por aqui. B. O primeiro, né? Vamos chamar assim de QB. Deu 600 Coulomb. E o QA deu 300 Coulomb. Muito bem. Agora ele está pedindo na 3 aí. Me explica o que ele está pedindo na 3. Sabendo que a carga elétrica é sempre um múltiplo, assim, um múltiplo 300, 600. A outra parte não consigo ler. Deixa eu pegar o livro. Tá muito. Acho que eu tirei uma foto. Ok. Sabendo que a carga elétrica é sempre um múltiplo de carga do eletrão, que é igual a menos 1000,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, pois esta é a carga mais pequena que existe. Determine o número de eletrões que atravessam a secção da reta do condutor B por segundo. Então, quero o tempo, né? Bem, pelo que eu entendi, ele está pedindo a quantidade de elétrons que estão passando aí nesses fios, né? Certo? Nós temos uma carga, veja, a gente sabe a carga. O que eu acabei de calcular é a carga elétrica, mas não é a quantidade de elétrons. Ok. Daí, o que ele está falando aqui? Que cada elétron tem menos, né, que é negativo, 1,602 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, toda a carga que eu tenho é formada por elétrons, certo? Agora, como é que eu faço, então, para descobrir a quantidade de elétrons? Se toda a carga que eu tenho é formada por elétrons. Dá para fazer por uma regra de coisa? 3 simples? Ou não? Pode ser. Ou simplesmente tu diz que carga é igual a N, que é o número de elétrons, vezes a carga do elétron. Mais fácil. Que é igual a N vezes E? Isso. É. Não sabia dessa forma. Eu não sabia dessa forma. Sabia, só que a última vez que dei foi oitavo ano. Ah, tu não consegue fazer as notações científicas? Notação científica? Não encontrei. Estava a falar da fórmula. Que eu não entendi mais ou menos o que tem que fazer. Tu não entendeu por que que é N vezes Q? N Uhum. vezes Z? É. Uhum. Bem, é porque, ó, tu tem que pensar na lógica, na verdade, que está acontecendo aqui. Q é a carga, Uhum. que é uma carga. E essa carga é toda formada por elétrons. Então, o que significa que qualquer carga que tu tenha vai ser a quantidade de elétrons que tu tem
vezes a carga do elétron. Quanto mais carga elétrica você tem, mais elétrons você tem, certo? Uhum. Então, o número de elétrons que nós temos é esse aí É o que que já você nos quer. dão, O número, né? não, o número de elétrons é o que Ah, você está procurando. tá. Então, por isso que é interessante a gente isolar o N, né? Ok. Não, o E é o valor que nos dão, não é o que. O E é o valor da carga de um elétron, Uhum. que é aquele que ele te deu lá. Então, e agora, essa carga elétrica nós podemos usar o Que da, nós obtemos o anteriormente, da secção exatamente. B ou A. Sim, Isso. nós obtemos dois, podemos usar qualquer, né? Nós vamos usar os dois, né? Porque a gente quer. Ah, não, ele está pedindo do condutor B, né? Uhum. Então tem que usar o B. O do B é de 600, não 600, né? 600 dividir 8, menos. Uhum. Dá menos 3,7 levantada vezes 10. Ou melhor, menos 3,7 vezes 10 levantada a 21. Exato. Ok? Mas em Note que módulo, né? deu 10 elevado a 21, certo? Foi o que Uhum. você falou. Sim. Isso é bem importante, tá? Quando tu encontrar o número de elétrons, vai ter que ser sempre o 10 elevado a alguma coisa positiva. Uhum. Por quê? Porque significa que tu vai ter uma quantidade real de elétrons, uma quantidade inteira, são um monte de elétrons, né? 10 na 21 é trocentos elétrons, não sei. Uhum. Se tu tivesse um número negativo, 10 levantado a número negativo, eles são frações, né? São coisas menores que um. E não tem como tu ter menos de um elétron, né? Sim, porque Parte de um elétron. O tem que ser elétron é um vários. negócio que não se divide. Uhum. Uhum. Só existe elétrons inteiros, tu não consegue cortar um elétron no meio. Muito bem. E a 14 ali, como é que faz? Calcula o módulo da carga elétrica em 10 a SIC, passa para os primeiros 2 minutos. Quando? O módulo da carga elétrica. Agora, essa carga elétrica, qual é a que está a pedir? Do contor B ou A? Ah, olha só. Aqui nós temos um problema, né? O que eu calculei na B era para ter calculado na D, na última. Na B era para ter multiplicado por 1. Não era para ter multiplicado por 2. Porque é por unidade de tempo. Então, tu sempre tem que pegar 1 quando tá pedindo por unidade do tempo. Que nem metros por segundo. Tá pegando a quantidade de metros que ele anda em 1 segundo. Como na 2 ele tá pedindo por unidade de tempo, então era para fazer por 1, não por 2. Então aqui era 300 e aqui era 150 mesmo. Então a tua resposta que tu obteve na C, na terceira, é metade, tá? Ok. E agora a resposta da D, da 4 aqui, é o que eu obtive na B. Então só toma cuidado com isso, então. Se pediu por unidade de tempo, tu tem que sempre pegar por 1. 1 da unidade de tempo, que aqui é minuto, né? Por 1 minuto. Tá bom? Uhum. Só tome cuidado se, né, com a questão das unidades, né? Que a gente trabalhou essa questão toda sem se ater às unidades, veja. Sim, Aqui é tempo é, miliampere. é em segundo, né? Tempo E em tem que segundo, ser em segundo. segundos, exatamente, porque o ampere é medido em segundos, né? Uhum. Então, no caso, teria que converter o 1 aqui para 60 segundos. E de Essa coisa mili, básica, né? Mudança de unidade só, nada demais. para amperes é 10 levantado a menos 3, né? Exato. Ok. Perfeitamente. Tranquilo. Vamos para a próxima. Próxima. Aqui tem um. Essas questões algébricas são legais. Considere um fio condutor, comprimento L e resistência elétrica R, a uma dada temperatura. Se esse fio pudesse ser esticado de forma a ter um comprimento de 2L,
Né? Você tinha L, agora é 2L. Você dobrou o tamanho do comprimento dele. E mantendo constante a densidade e a resistividade. Bem, o que vai acontecer aqui? Se tu tá mudando o comprimento, tu tá usando aquela equação geométrica da resistência que eu te apresentei R, agora há pouco. R igual a P, né? Não L, é P, é Rho, tá bom? Rho. Ou é a letra grega Rho. Rho. Bem, o que aconteceu? Só dobrou o comprimento, né? Não mudou mais nada. Porque a resistência, a resistividade é a mesma. A densidade é a mesma. Então, se a densidade é a mesma, significa. A densidade é a mesma. Aí alguma coisa vai mudar na área, né? Porque é como se, olha só, como se tu fizesse um cilindro aqui, né? Ele tinha um determinado comprimento, certo? Ok. Só que tu vai dobrar isso. Não vai ficar maior. Ele vai ficar maior. Só que se tu simplesmente dobrasse o tamanho, mantendo a mesma quantidade de matéria, o raio é diminuir, né? O resto não. O raio diminui. Ou, que é o ponto, né? Tu vai, no caso, colocar um a mais aqui. Tipo, tu vai dobrar o tamanho do cara mesmo. Então tu vai pegar ele aqui, colocar mais um, entendeu? Eu acho que esse é o caso. Mas ele tá falando que esticou, né? Então é o mesmo, cara, é o mesmo fio, ele só foi esticado. Que nem um elástico. Uhum. O elástico, ele mantém a densidade dele, é o mesmo material. É só estica. Só que ele estica, então vamos dizer assim, é como se a grossura dele diminuísse, ele não fica mais fino quando a gente estica. Ah, sim, sim. Aqui vai ser a mesma coisa, esse cara vai ficar mais fino quando a gente esticar. Assim a gente vai conseguir manter sendo o mesmo cara. Então a, Mas o então raio a, vai mudar. a área fica menor, né? A área fica menor, mas agora como encontrar o quão menor fica, né? Essa é a questão. Ele falou sobre densidade, né? Talvez a densidade nos dê uma dica. Densidade é igual a massa dividido por volume, lembra? Densidade. Ah, sim. Em É química, que aqui eu isso. estou usando a mesma letra, né? Uma Uhum. outra letra para densidade. Qual letra vocês usam para densidade aí? A densidade aqui em física nós não usamos, nós não gostamos de usar. Vamos usar a letra D de densidade, então. Que criativo. Uhum. dm sobre v. A densidade é a mesma e a massa não mudou, porque eu não estou colocando mais material ali. Eu estou mantendo o mesmo objeto. Então é a mesma massa. Né? Se tu estica um elástico e coloca ele na balança, o peso que vai mostrar lá é o mesmo. Mas nós tivemos uma alteração no comprimento. Né? E onde que entra o comprimento aqui? Entra no volume. Porém, essa alteração que aconteceu no movimento não vai alterar a densidade, de acordo com o enunciado. A densidade é a mesma. Certo? Mas nós temos um cilindro. Qual que é o volume de um cilindro? Realmente é um símbolo. Uhum. Πr quadrado L, né? Que é a área do Uhum. setor vezes o comprimento dele. Beleza. Esse era o nosso original. Só que houve uma modificação, não é mesmo? A gente esticou e dobrou o tamanho dele. Então a gente dobrou o L. Vamos chamar de V' aqui, um novo volume. Mas os dois são iguais. Mas houve uma mudança no L. O L dobrou. Mas alguma coisa teve que mudar para que o volume mantesse o mesmo. Que foi o raio, né? O raio Então, mudou. então o setor não acha que pudesse ser A, R, adivinha que não seria a metade da resistência? Se a resistividade não muda e o comprimento só estica.
Então a área fica menor. Sim, acho que A seria. área vai ficar menor, como a gente conversou. A área Eu vezes acho. L. Então acho. Antes nós teríamos a resistência completa. Como a área diminuiu, seria talvez a metade da resistência devido à área, eu acho. Não, mas Não? a área vai alterar também para manter a densidade. Senão não vai Uhum. manter a densidade. A gente precisa que esses dois V sejam iguais. Precisa que seja A sobre L os dois. Então, ao mesmo tempo que eu aumento o comprimento, eu tive que diminuir a área. Sou obrigado a diminuir a área. É aquilo que a gente falou, né? Se esticou, vai ficar mais fino, concorda comigo? Sim, sim. Certo. Cara, eu preciso ir no banheiro, tá? Então eu quero que tu Tá, conclua tá. essa conta pra mim, beleza? Quando tu concluir, tu me fala. Já volto. Uhum. Eu já sei a resposta. Não, mas qual conta? Então, uhum.
Voltei. E aí? Percebeu então que a área teve que ser dividida por 2, certo? Sim. Então, qual das respostas é a certa? Eu tô entre a B ou a E. A B ou a E? Uhum. As duas estão erradas. A Ah, certa é a C. é A sério? certa é a C. Tu vai entender por quê. Note. Bem, eu só estou aplicando aquilo que foi dito no enunciado. Veja, nós dobramos o tamanho do resistor aqui nesse momento, né? Ele está com 2L. Só que se a densidade foi mantida a mesma, a densidade é a mesma, Uhum. então eu aumentei o comprimento, o que mudou o volume, mas para a densidade manter a mesma, o volume tem que ser o mesmo, porque a massa não vai mudar, certo? Certo. O volume é o mesmo. Se o volume é o mesmo, eu olho para a equação do volume de um cilindro, que é a área da base vezes o comprimento, né? Eu dobrei nesse esticamento que eu fiz ali, eu dobrei o comprimento. Mas para manter o volume igual, eu tive que reduzir a área pela metade, não é mesmo? Senão, não ia dar o mesmo volume. Porque para dar o mesmo volume, tem que dar A vezes L. Então, se eu quero manter a densidade, eu tenho que manter o volume. Se eu quero manter o volume, mas eu dobrei o comprimento, eu preciso reduzir pela metade a área, certo? Certo, certo. Faz Mas sentido? Diga. faz, só que aqui diz, eles dão como certa E, deu 4 vezes a resistência. Tá errado. Com certeza está errado. Certo? Uhum. Tem que estar errado. E se mantenha constante a densidade. Tô te provando aqui na sua frente. Não tem como tá certo. Uhum. Então, ó, se eu quero manter o volume, eu tenho que dividir ali a área por 2. E se eu divido a área por 2, o que. Ah, não. Falei besteira. Eles estão certos, eu que estou errado. Eu não cheguei a fazer a conta, por isso que eu falei tudo isso. Olha só o que vai acontecer aqui. Nós estamos falando de resistência, certo? Então estamos falando dessa equação aqui. R igual a Mas o P. que aconteceu no meu novo resistor? Eu dobrei o comprimento e coloquei a área dividida por 2, né? Eu vou ter que dobrar o comprimento aqui, certo? Então, em vez de L, vai ser 2L. Mas então, eles vão resolver como uma equação, vão igualar os dois? Isso, a gente vai fazer uma comparação dos dois, exatamente. Ok. Porque esse aqui era o resistor original, sem as mudanças. Aqui eu estou colocando as mudanças, tá vendo? Eu dobrei aqui, Uhum. vou dividir pela metade a área. Só que eu acredito que tu lembre que quando a gente tem uma fração na parte de baixo de uma fração, inverte, não é mesmo? Uhum. Então esse 2 vai lá para cima. Sim. Vai ficar 2 vezes 2, ρL, sobre A. Agora, 2 vezes 2 não é 4? Sim. E ρL sobre A não é o próprio R aqui? Como? Rho sobre A? Apareceu o mesmo ρL sobre A aqui. Ah, E sim. ρL sobre A a gente já tinha reparado que era R, né? Sim. Certo. Então por isso Ah, que ficou então. 4R. O A nosso resistência. novo R vai Uhum. ser 4 vezes a resistência anterior. Exato. Ok. 4 vezes a resistência anterior, que é a resposta E, né? Então se a gente estica, mantendo a densidade, a gente diminui a área, que é algo que aumenta a resistência. Aumentar o comprimento também aumenta a resistência.
Por isso que a resistência aumentou 4 vezes, quadruplicou, né? Sim. Nós diminuímos a área e aumentamos o comprimento, são duas coisas que fazem a resistência ser alta. Áreas pequenas e comprimentos longos. Certo. Física. Perfeito. Então é clássica, cara. Muito provavelmente o professor vai cobrar algo parecido na prova. Muito provavelmente. Sim, ela Fazer essas álgebras é importante. coloca muito isso aí nos Ela testes. coloca, é? Uhum. É, professor de física adora fazer essas coisas. Eu não gosto disso. De- É sempre bom a gente mexer com as letras, sabe? Porque se ficar Uhum. jogando números, às vezes a gente perde alguma vírgula, uma notação científica, né? O 10 levantado lá, né? Uhum. Então é melhor trabalhar com as letras primeiro, isolar a letra que a gente está interessado, para Eu depois jogar os números. substituir. Ok. Exato. Até porque na física, às vezes, apesar de aparecer uma letra na equação, às vezes você não precisa dela. Por exemplo, nos problemas de energia cinética e gravitacional, potencial gravitacional. Ah, Você não já, precisa da massa, já. né? Sim, Lembra quase sempre disso? lá quando eu fazia, nós cortávamos a massa ou cortávamos a gravidade, coisa assim. Muitas Ó, vezes nós não usávamos. M aqui cortou, né? Sim, Então corta. realmente não precisa da massa. É Uhum. aquela coisa que eles falam. Se tu jogar um elefante ou uma pena de cima de um prédio, os dois caem ao mesmo tempo, se não tiver a resistência do ar. Então a massa não importa. Não, mas isso é mesmo verdade. Porque os dois caem ao mesmo tempo. A velocidade deles vai depender apenas da altura, só isso. Uhum. Vamos ver este problema. A corrente elétrica que percorre um condutor elétrico submetido a uma diferença de potencial elétrico constante varia em função do tempo, de acordo com o gráfico seguinte. Então a corrente vai subindo até os 6 segundos E e fica depois constante, né? fica constante. Muito bem. A resistência elétrica deste condutor no decorrer dos 120 segundos. E aí, o que acontece? Tá assim, né? Você tende para Tende para ficar constante, né? Ou tem. não? É isso. Ele, assim, o que eu olho aqui é que fica de fato constante ali, não é que tende. Que tendência seria um negócio assim, né? Mais linear? Se aproximando e não chegando, uma assíntota. Ok. Então ele chegou ali no que a gente queria. Chegou na Então constância. aumenta uniformemente, Mas também não dá para dizer que aumenta uniformemente, porque depois ela porque para. ele é constante aqui, né? Então ele não está aumentando nesse trecho. Uhum. Se bem que eu estava aprendendo uma coisa, até mesmo com esses alunos lá da escola portuguesa de Luanda que eu te falei. Uhum. Tem um negócio chamado função lato sensu, acho que é isso. Ah, odeio, mas é em matemática. Isso. E a função lato sensu ela é crescente E depois fica mesmo constante. mesmo tendo uma parte constante, ela é crescente. Nesse caso, Uhum. se fosse lato sensu, seria aumenta uniformemente, mas eu acho que não é o caso, né? Porque aqui é Uhum. física. Então eu responderia nenhuma das opções, tá? Acho que, Porque não é nenhum dos casos. Agora, se teu professor colocou outro aí, daí, não sei. acho que eu coloquei assim, não sei. Tem que ver aí, porque Ah, tem essa. para agora ver na resolução? Qual que eles metem? Podemos ver, mas sei lá, a minha interpretação é que para mim é absoluta. Deixa eu ver. Qual página mesmo? Não sei. Ok. Sim, na 13.1 eles consideram que tende para um valor constante. Para mim não parece que tende. Ele Hum. chega no valor constante, é diferente de tender, né? Acho Mas que tudo bem. tender não é, por exemplo, ele está aí, vai chegar em um valor constante, acho que é isso. Uma coisa é tender, outra é chegar. Por exemplo, a função e na qualquer número elevado a menos x, ela tende a zero, Uhum. mas ela não chega no zero. Elevado a Isso aqui menos pode ser, x. por exemplo, y igual a 2 elevado a menos x, por exemplo. Ah, ok. Tende a zero, mas não chega no zero.
Então, é meio uma questão de interpretação aqui, né? Mas, não sei. Falou, segue a dele, né? Já que ele que te dá nota. Comente a seguinte afirmação. Quando num determinado condutor a corrente elétrica aumenta, isso não significa que estejam em movimento os eletrões no circuito onde se encontra esse condutor. Não significa que seja movimento. Não, podem ser os mesmos, só que podem estar mais rápido. Ou estejam a passar mais rápido. Tens que ver lá certinho, né? O que tu vai usar para isso? A equação da corrente. Uhum. E é igual a O que Q. altera a corrente ali, né? Diferença de Uhum. potencial e resistência. Né? Tu pode olhar isso ali. Sim, acho que é isso. Acho que não estejam em movimento mais. Sim, não acho que entre mais eletrões, só que talvez eh, estejam a passar mais rápido. Isso gera mais corrente elétrica. Não sei. É, É isso? isso. Show de bola, show de bola. Tranquilão. Vamos para o próximo. Rapaz, a gente tá debulhando essa matéria. Verifique o que aprendeu. Ô, louco. Novas equações. Resposta, gostei. Tá meio zoado aqui. Deixa eu salvar. Agora sim, agora vai ficar bonitinho. E aí, classifique para mim, por favor. A potência elétrica de um aparelho. A potência elétrica de um aparelho é uma característica do aparelho. Uma característica? Não. A potência pode mudar. Sim. É. Cada aparelho pode ter uma potência diferente. Exato, né? Um Watts, chuveiro pode ser um chuveiro que esquenta bastante, um chuveiro que esquenta watts. pouco. Sim. Exatamente. Exatamente. Agora, o que tu estava pensando é uma coisa que, de fato, tem que tomar um cuidado, né? Porque Uhum. apesar de, por exemplo, tu pegar um chuveiro e aparecer lá 5.000 watts, Uhum. né? Que é a potência dele, nem sempre ele funciona na potência máxima, Sim. não é mesmo? Uhum. Quando a gente está no verão, a gente não liga na potência máxima. Não quer que esquente tanto. Podemos baixar, né? Ou Uma diminuir. lâmpada também, né? Uma lâmpada pode brilhar menos do que ela foi feita para aguentar, né? Se ela for ligada numa diferença de potencial abaixo do que ela foi programada para funcionar. Tu já ligou um. É que aqui no Brasil a gente, em alguns lugares, tem 220 volts e outros lugares 110 volts. Não sei se nos lugares que tu morou é assim também. De que? Lâmpadas? Não, de tomada, assim, a energia que vem da tomada. Ah, ok. Aqui acho que é 220. Não Pois sei se. é. Acho que é Lá em São 220. Paulo, onde eu morava, lá algumas tomadas eram 110, outras 220. Daí, o que acontecia se a gente pegava um ventilador que funcionava em 220 e colocava numa tomada 110? Ele girava bem devagar. Sim, haja menos, porque ia ter pouca. É Diferença de potência, né? potencial, exatamente. Potência. Isso. O que reduz a potência, uma vez que ela depende também da diferença de potencial por meio das equações lá que a gente conhece. Né? RI quadrado, UI, tem várias. Né? A unidade de potência no sistema internacional é quilowatt. E aí, tá certo isso? Não, é só ótimo. Isso. A energia transferida por um aparelho elétrico depende de sua potência. Não.
Energia transferida. Energia transferida por um aparelho elétrico. Não entendi isso, transferida. Acho que é a energia que nós passamos. Não Nós sei se. passamos? Eu não sei se depende da nossa potência. Ou melhor, Nós passamos. Ah, tá. Transferida por um. Não sei, talvez as palavras são um pouco diferentes dos portugueses aqui. mas eu acho que é, né? Porque, por exemplo, se um aparelho tem 220, tem 220, nós não podemos meter mais do que isso, porque talvez pode estragar o aparelho ou algo parecido. Então, acho que depende, querendo ou não. Né? Se um aparelho trabalha a 500 volts, se metemos 1000, É, aquilo, claro. aquilo É, faz sentido. Se a é, gente pega um computador, um celular que seja, e coloca ele direto no 220, ele explode, né? sim, Que ele trabalha uma potência mais baixa. Isso uhum, aí. A potência elétrica de um aparelho pode ser medida diretamente com um voltímetro. sim, eu vou dizer. Pode? Não é voltímetro. Não, voltímetro é da tensão, não é? Não, não é um voltímetro. Eu falo. Exatamente. Dois receptores com a mesma resistência elétrica Ah, dissipam a mesma energia em qualquer circuito é elétrico. o atímetro. Ou o altímetro, não sei como se pronuncia. O atímetro, não sei, eu nunca vi um medidor de potência, para falar a verdade. Aqui diz no livro, a potência elétrica de um aparelho pode ser medida diretamente com o atímetro e indiretamente através da diferença de potência elétrica aplicada nos terminais do receptor. Se você diz, eu acredito. Não, li quando aqui no livro, também não E, e, sabia. e isso que eu sou, eu não sei se aí tem esse curso técnico, mas curso técnico é uma coisa que tem aqui no Brasil para a gente aprender uma profissão, sabe? Ah, tem. Tem aí. Não é uma Uhum. faculdade, mas ajuda a fazer uma profissão mais básica, assim, tipo Sim, sim, eletricista, que foi meu caso. não é E uma faca. daí eu fiz esse curso aí, tinha todos esses aparelhos, eu não sei usar nenhum deles, não sei para que serve. Ah, ok. Não, Não sei. aqui dá só que nos chamam, acho que não sei se ensino, acho que é curso técnico ou curso facultativo. É um, Ah, é um destes dois. é. Dois receptores com a mesma resistência elétrica dissipam a mesma energia em qualquer circuito elétrico. De receptores com dos receptores com a mesma resistência elétrica dissipam energia. Não, se forem. Acho que muda dependendo se forem serem paralelo, não é? Ou não? Ah, Eu acho que muda, acho que muda. Né? não, cara. A questão da dissipação da energia, ela tem a ver com a equação da lei de Joule. Ah, ok. P igual a RI quadrado. Então não depende só da resistência, depende da corrente também, né? Ah, ok, ok. Portanto, até o que tu falou até faz sentido, porque a corrente muda, né? Baseado no jeito que está organizada a resistência, né? Como eu falei Uhum, para você lá no começo da aula. Certo? certo. Bem, cara, eu acho que por hora tá bom, né? A gente fez bastante coisa aí. 10 Uhum. questões já. Próxima aula fica quando? Ela é amanhã de novo. É. Amanhã às 17 de Portugal, né? Uhum. Isso aí. Daí tenta. Bem, se tu conseguir pegar aí no teu livro algumas questões assim mais específicas que tu tentou fazer e não conseguiu, senão a gente pode pegar umas do meu livro. Mas o meu livro é meio barra pesada, considerado, comparado com essas aí. Então, Assim, vamos ter que então fazer um meio termo. eu acho que temos que fazer a do livro do professor, porque no teste a professora às vezes põe umas coisas que ela vai pegar dos exames passados e no exame é um pouco mais difícil. Pode crer, é isso aí. Então, eu vou pegar uns mais difíceis também. Uhum. Então, falou, meu amigo. Até amanhã. Até mais, com licença. Abraço. É.